vontade e renovação. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. 1 João 2:21. Evidentemente, o espírito encarnado surpreende na vida física muitas dificuldades que não consegue evitar, sejam as que se originam dos constrangimentos educativos da evolução, sejam aquelas outras que se lhe vinculam à liquidação dos desajustes por ele próprio perpetrados em existências anteriores. Ponderemos, no entanto, que muito mais numerosas são as dificuldades outras que ele mesmo cria no trato da experiência comum, agravando o acervo dos compromissos menos felizes que carreia para a frente na jornada espiritual. Esse, em consequência de deslizes no pretérito, traz determinadas peças orgânicas em condições delicadas. Entretanto, se persiste abusando das próprias forças que lhe forma se lhe socorrer a saúde, outro se revela no dia a dia por exagerada agressividade, e por isso mesmo, como subtraí-lo ao perigo se acalenta a declarada inclinação ao desastre? Muitos anseiam por ternura e calor humano, transformando-se em azedume e incompreensão para os melhores amigos. Queremos todos a felicidade e a paz. Todavia é preciso reconhecer que a paz e a felicidade se nos levantam do íntimo. Eis porque as lições do Evangelho, desde que aceitemos Jesus por mestre, percutem-nos a inteligência a todos os instantes da vida, não porque desconheçamos a verdade, mas justamente porque não a ignoramos, já que nos achamos informados de que para sanar débitos e desacertos é forçoso que a nossa vontade funcione, sem o que será sempre impossível qualquer ação em nós mesmos, no sentido de corrigir ou de resgatar. Então, o ensinamento vem expor que todos nós, uma vez encarnados no plano Terra, nós trazemos algumas inclinações que já vêm aí de outras vidas, e com o passar da vida no plano Terra, como encarnado, vamos adquirindo outras inclinações, que são aí os desenformes, né, do espírito. Ele traz essas deficiências já na bagagem, para que tenha na oportunidade da encarnação a possibilidade de estar reajustando e aprendendo com as dificuldades. No decorrer da nossa vida, vamos encontrando situações que nos colocam à prova, muitas vezes naquele ponto em que nós somos mais deficientes. Muitas vezes, que nem aqui tem o exemplo, né, da pessoa que ela é extremamente agressiva por ter essa inclinação, mas se ela busca situações de violência, né, situações em que a coloca à prova essa inclinação já para a agressividade, então acaba que muitas vezes sucumbindo. Então aí volto a dizer, como eu sempre falo, que a necessidade do autoconhecimento. Sabermos realmente quais são as inclinações boas e ruins que nós temos e trabalhar, mediante as dificuldades, essas inclinações, esses desajustes no nosso histórico de vida e de encarnações. E eu percebo que a quanto mais nós evoluímos em algum aspecto, nós estamos vivenciando momentos, principalmente com os jovens, de muita dificuldade em lidar com as frustrações. As pessoas, em especial os jovens, estão encontrando muita dificuldade em lidar com as frustrações da vida. Talvez por conta de todo esse desenvolvimento, de toda a tecnologia, de toda a ciência em total,
né, desenvolvimento, e por ser algo muito rápido esse processo, os jovens vão adquirindo informações frias através de toda a tecnologia e avanço científico. Eles vão adquirindo informações e conceitos de vida de forma fria. Ainda essa semana, uma amiga de trabalho disse para mim o seguinte: ela tem um filho adolescente e que não entendia por que a relação entre ela e o filho era tão difícil por parte dele. E ela levantou um questionamento, dizendo que, Érica, como pode? Ele sempre teve tudo o que ele quis. Desde pequeno, tudo que nós pudemos, nós oferecemos a essa criança. Falei, está aí o problema. Exatamente aí. Uma criança que tem tudo o que quer, ela não tem nenhuma noção de limite. Ela vai se tornar um adulto que, quando ela receber do mundo não como resposta, ela não vai saber lidar com a frustração, ela não vai saber lidar com a contrariedade, ela vai achar e vai culpar sempre aqueles, né, os progenitores, que sempre disseram e deram um sim como resposta. E é aí, a partir daí, das nossas crianças, que nós estamos vivenciando momentos muito difíceis, muito, com os nossos jovens. Ainda, a semana passada, um outro caso de suicídio de um garoto, uma criança de 14 anos, por aquele jogo lá, Momo, já ouviram falar a maioria? Assim como Baleia Azul e tudo mais. Os chamados jogos das trevas. E por que isso leva uma criança a chegar a tal ponto de testar os seus limites? Porque é um processo em que o desafio vai aumentando o grau de dificuldade nos desafios e vai testando o limite. Além de toda uma problemática espiritual, eu diria para vocês que são crianças que não aprenderam a palavra limite, que não conseguem nem mesmo absorver isso a ponto de abreviar a própria vida, a fim de trazer para dentro de si um alto grau de satisfação em executar algo, porque ele não sabe lidar com as frustrações. Provavelmente, crianças que estão vivenciando momentos necessários da própria adolescência, que aí já não cabe nem tanto somente aos pais, mas a imposição na escola, a socialização necessária, a não aceitação do grupo, por algum motivo em específico, o não respeito à opinião e às diferenças. São crianças que não sabem não lidar, não entendem esse limite de que as coisas não vão ser sempre como elas querem, que as coisas, na verdade, quase nunca são como elas querem. Mas a partir do momento que foi a única coisa que essa criança aprendeu, desde pequeno, a ter tudo ao seu alcance, onde a palavra não praticamente não existia, quando ela se depara com essa palavra não, com a rejeição em alguns aspectos sociais, seja eles quais forem, enfim, em que um não é preciso também ser entendido, eles não têm como absorver isso e processar dentro de si mesmo, e precisam
de outros tipos de desafios para provar novamente do sim, de que eu faço porque eu posso, e se eu digo sim é porque é sim, porque há essa deficiência nos neurotransmissores cerebrais que vão para a emoção, de não conseguir lidar com a frustração, porque eles não aprenderam. A maioria dos pais, avós, quando uma criança pede alguma coisa, no mercado talvez, 1, 2, 3 coisas, lá no passado isso não era possível, porque as dificuldades, os acessos eram mais difíceis e não tinha nem tanto coisas diferentes para oferecer, não tinha muitas opções. Hoje são inúmeras. E uma vez que os pais ou os avós têm condições, vocês acham que essa criança recebe um não? Quem aqui deixaria de dar algo de comer para uma criança, 1, 2, 3, todos que ela pedisse, tendo condições? E por que não? E por que não? Por que temos que dizer sim para uma criança o tempo todo? E a personalidade humana, o desenvolvimento e o intelecto, ele vai testando a cada um de nós e a si mesmo todos os momentos. E o intelecto humano busca, o ego, o intelecto, busca ansiosamente pelo limite das coisas. Pelo limite. Eles não sabem que horas começar e que horas parar. E somos nós, a sociedade, a partir da família, os culpados. É por isso que nós estamos vivenciando cenas de horror, em que jogos de morte estão consumindo os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, porque não sabem que hora começar e que hora parar. Não há limite para nada. Nós pais, vamos voltar um pouquinho no nosso passado, lá naquela idade boa da adolescência, e refletir um pouco quanto aos nossos desatinos próprios da idade, e pensar se nós não tivéssemos tido um limite, o que poderia ter acontecido conosco, se as facilidades daquela época fossem iguais às de hoje. Basta que pensemos a necessidade de desenvolver algum trabalho na época pela falta de condição, a necessidade da responsabilidade das meninas na casa, porque era necessário assim. Porque hoje não é imputado nada disso a uma criança. Não vamos generalizar. E se nós não tivéssemos tido esse norte de limite, de dificuldade, de privação, muitas vezes, e se deixássemos a nossa mente infantil
viver pelos devaneios da idade, o que poderia ter acontecido com cada um de nós? E as crianças de hoje não têm nada disso. Elas têm montanhas e montanhas de informações frias, em que elas têm que processar e trazer para uma realidade ao qual elas não conhecem e não sabem o que fazer com elas. Adolescente que não tem noção, porque não aprenderam do certo e do errado, ou pelo menos do possível e aceitável, e do que não é aceitável e é o extremo. As crianças não têm essa noção, porque não aprenderam, não tem como processar algo que você não vive, ou que alguém não te imponha ao aprendizado. 14 anos esse menino. Aparentemente, isso aconteceu no dia seguinte que a mãe, no dia anterior, pela primeira vez, tirou o celular do menino. Imputou a ele de, vamos dizer, essa punição, talvez por conta dos estudos, de algum outro motivo, um tempo muito grande, até que ela devolveu. No dia seguinte, a criança cometeu o suicídio, dando sequência a esse jogo aí das trevas, entre outros também. Então vamos ficar atento. Até quando nós vamos ficar com o coração na mão, sem saber o que se passa na cabecinha dos nossos filhos e dos nossos jovens? É preciso mudar a educação. Imediatamente. Ou melhor, é preciso educar. Educar. E muitas vezes, mesmo tendo condições, colocar o grau de dificuldade na vida, o não necessário, os limites. Criar dificuldade para os nossos filhos, sim. E quando a criança chega na idade adulta, uma vez que assim acontece, é um adulto frustrado, com um mau relacionamento familiar, que prefere o meio, os amigos, a rua ou qualquer outro tipo de fuga do que ele estar entre as famílias, entre os pais, irmãos e tudo mais. Nós não estamos educando. Eu vou deixar a reflexão para vocês. De quão importante é dizer não, impor um grau de dificuldade na vida dos nossos filhos. Com isso nós vamos estar treinando e desenvolvendo o seu intelecto e as suas emoções, preparando essas crianças. Só o limite e o amor faz isso. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar, porém, acho que temos testemunho hoje. Rita.
Gente, boa noite. Eu vou contar só um pedacinho do que aconteceu comigo esses últimos meses. Me foi diagnosticado um tumor ósseo. O médico queria cortar meu dedo, falou que eu ia perder o gancho. E aí, o que a gente faz? Corre pro colo da mãe, né? E aí fui acolhida, comecei com a dama, fiz uma cirurgia com o Dr. Romualdo. Aí fui para os médicos da terra. Bom, conclusão. Tiramos o tumor, o dedo está aqui, meio avariado, mas está aqui. E a espiritualidade cuidou de mim, cuida de mim, não desistiu de mim. Quem desiste da espiritualidade, gente, somos nós. Eles nunca desistem. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que não desistam nunca. Quando estiverem desanimadinhos, não desistam, porque eles não desistem de nós. Nunca. Acreditem. É isso aí. Luana. Eu sou filha da casa desde 2017, mas eu frequentava desde 2014, mais ou menos. E eu morava em São Paulo, passava só com a dama. E no final de 2016 eu estava um pouquinho triste com a minha vida que eu estava levando, trabalhando muito, estava adoecendo emocionalmente. E ela falou para eu voltar. E eu resolvi largar tudo, uma vida estabilizada que eu tinha lá, e voltar e mudar de área. Aí eu comecei a trabalhar na casa no começo de 2017 e foi um ano difícil, profissionalmente falando, apesar de eu estar morando na casa dos meus pais, não tinha nenhuma dificuldade financeira, mas profissionalmente as coisas não estavam indo. E sempre ela falava para eu ter fé, para eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, eu queria mudar de área, então era para eu me aperfeiçoar nessa área, para eu fazer curso, buscar o que eu tinha que buscar. E sempre eu via aqui na casa que era para ter fé, para manter a minha fé. Aqui eu renovei a minha fé, ela expandiu. E, de repente, os caminhos se abriram todos e começou a aparecer oportunidade, milhões, assim. E é isso, tipo, a gente tem que continuar o nosso caminho para os caminhos se abrirem. Não adianta a gente ficar sentado esperando que vai acontecer um milagre na nossa vida. Não, a gente tem que ir batalhando, porque a gente está fazendo a nossa parte, e a espiritualidade, por outro lado, está fazendo a parte dela para quem busca. Então, mantenham a fé, é só isso que eles pedem da gente, eles não pedem mais nada. Manter a nossa fé e fazer a nossa parte. Silene. A Silene tem um pouquinho de vergonha, mas ela gostaria muito de dar um depoimento de quinta-feira, Silene. Quinta-feira passada, é isso? Então vem que eu te ajudo. Conta o que aconteceu. Quinta-feira você veio nos médicos. Boa noite, gente. Quinta-feira eu vim no trabalho de médico. E quem estava aqui na quinta-feira viu como que eu estava ruim, estava péssima, com muita dor, não estava aguentando de tanta dor. Passei com o Dr. Romualdo, fiz uma cirurgia, ele disse que era aderência nível 2. Fiz a cirurgia, não estava aguentando ainda até deitei ali na cama com o Rafa, me cedeu um colchãozinho para mim dormir. Aí eu perguntei pro Dr. Romualdo, eu devo ir ao médico para tomar uma injeção, alguma coisa? Ele falou, não, você vai só se você não estiver aguentando mesmo, que você vai melhorar. Eu tive fé, melhorei, inclusive fui pega em flagrante na sexta-feira, né, mãe? Indo num barzinho com a minha filha, que ela queria comemorar o aniversário dela, porque ela tá gestante. E ela ficou com medo, como ela estava com muita dor, ficou com medo de eu não aguentar esse final de semana. Então, eu vim dar esse testemunho, que depois que eu fiz a cirurgia, não voltei no médico para tomar injeção nenhuma, não precisei ficar internada, porque se não fosse essa cirurgia do Dr. Romualdo, eu garanto para vocês que eu ia ter o centro cirúrgico do médico da terra, porque eu estava com muita dor. Só quem viu quinta-feira eu
viu que eu estava com muita dor insuportável. E, como todos dizem, a gente tem que ter muita fé. E eu coloquei muita fé. E é a segunda cirurgia que eu faço com ele. Que a primeira eu fiz do cisto ovariano. E agora eu fiz da aderência. Estou muito bem. Obrigada, gente. Boa noite.